Bom dia, graça e paz. Nós estamos iniciando mais uma escola dominical e a escola dominical de hoje será um pouco diferente. A escola dominical de hoje, ela será a primeira escola dominical gravada, aonde eu espero que através desse estudo dessa palavra você possa aprender um pouco mais sobre a vontade de Deus. E o estudo de hoje, nós iremos estudar sobre a ação do Espírito Santo sobre a vida do homem. Mais precisamente, a ação do Espírito Santo realizando a obra de Deus em nossas vidas. Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso e nós precisamos entender e compreender um pouco mais sobre isso. E eu gostaria que você, nesse momento, entendesse um pouco mais, analisando o texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Nós vamos ler do 26 ao 40, que diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. No caminho, ele encontrou um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: Chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: O senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando corta a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: Por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte da escritura, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: Se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Qual que é o objetivo desse estudo? Esse estudo ele tem 5 objetivos que nós precisamos entender antes de darmos prosseguimento. Primeiro, nós precisamos entender que é o Espírito Santo quem faz a obra. Entender que devemos nos preparar para a obra. Entender que a direção é Ele quem dá. Entender que muitos adoram o Senhor sem o conhecer. E entender que quem busca ao Senhor sempre será recompensado. Se nós atingirmos esses 5 objetivos através desse texto, eu tenho certeza que a sua mente ficará aberta para o conhecimento da obra de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas. Primeiro, eu gostaria de falar para você quem era Filipe. Filipe era um diácono levantado pela igreja de Jerusalém. A
igreja estava precisando de obreiros, pois tinha crescido muito, e com isso os apóstolos, orientados pelo Espírito Santo, foram e levantaram 7 homens, um dos quais era Filipe. Esse texto que eu estou falando está lá em Atos 6, de 1 a 6, que fala sobre o levantar dos diáconos. Esse texto é muito importante porque ele é a base do diaconado na igreja. E uma coisa interessante sobre esse texto é que os apóstolos, eles trabalharam de uma forma bem diferente dos dias atuais. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos voltar, a verdade, para as Escrituras e voltar a entender e compreender aquilo que as Escrituras estão falando e dizendo que é o necessário. Se você começar a meditar nesse texto, você irá ver e entender muita coisa a qual Deus quer falar conosco. O texto bíblico que eu estou falando, de Atos 6, 1 a 6, ele fala sobre o levantar de 7 homens para o diaconato. É importante frisar algumas coisas sobre esse texto. Primeiro que ele cita o nome dos 7 homens que foram levantados a diácono. Quem são esses homens? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. 7 homens levantados para trabalhar na igreja. E que nós vamos ver no estudo adiante, tem muitas coisas que aconteceram na escolha desses 7 homens que nós podemos entender. Dando prosseguimento ao nosso estudo, eu gostaria de falar das qualidades e características de um homem de Deus. Quais são as características e as qualidades de um homem de Deus? O texto de Atos 6 fala sobre os primeiros diáconos levantados pela igreja. Uma coisa interessante que muita gente já leu sobre esse texto e não se atentou é que não foram os apóstolos que escolheram os diáconos. Quem escolheu os diáconos foi a igreja. Os apóstolos apenas passaram um critério de escolha para a igreja. E a igreja, usando os critérios dos apóstolos, foram lá e escolheram 7 homens para serem levantados como diácono. Um fato interessante é que a igreja do Senhor ela tem um papel muito importante na escolha. Porque todo aquele que tem um chamado de Deus na sua vida, se onde ele congrega, se onde ele está cultuando ao Senhor, se a igreja não vê esse chamado na vida dele e só ele vê esse chamado, tem algum problema no chamado na vida dessa pessoa. Porque quando nós recebemos um chamado de Deus em nossas vidas, as pessoas que estão ao nosso redor, que congregam conosco, que estão conosco, são pessoas que começam a ver o chamado de Deus em nossas vidas e são até muitas vezes usadas para confirmar aquilo que o Senhor, na verdade, já colocou em nossos corações. Mas eu quero me aprofundar um pouco sobre essas qualidades e características. E eu gostaria de falar para você sobre essas 3 características que os apóstolos passaram para a igreja na escolha desses 3 homens, desses 7 homens. Veja esse texto, Atos 6, versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Olha que interessante. Os apóstolos, quando foram escolher os diáconos, eles passaram 3 características que todo diácono deve ter para ser levantado. A primeira característica é confiança. Todo homem e mulher de Deus que é levantado para trabalhar na obra de Deus precisa ser uma pessoa de confiança. Mas o que é ser uma pessoa de confiança? É alguém que, quando fala, aquilo que ela está dizendo é verdade. E nós precisamos acreditar e crer nisso. Uma pessoa de confiança é uma pessoa que conquista isso nas pessoas, pelas suas atitudes, pelo seu viver diário e por ser uma pessoa que é usada por Deus. Pessoas de confiança hoje em dia são difíceis, mas um dos critérios, e o primeiro critério que os apóstolos pediram, foi que fossem homens de confiança. O segundo critério foi que eles fossem cheios do Espírito Santo de Deus. Uma outra qualidade também que nós devemos nos atentar.
Homens cheios do Espírito Santo de Deus são homens que fazem a diferença onde estão. Não importa onde você está, se você é uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, você vai fazer a diferença. E a obra que os apóstolos queriam entregar na vida desses diáconos, desses homens, era necessário que eles fossem cheios do Espírito Santo. E a terceira característica, eles deveriam ser homens cheios de sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para ensinar, sabedoria para viver e se comportar perante um mundo gentil. Sabedoria é muito importante nos nossos dias, e tem poucas pessoas que a buscam. Mas aprenda algo, a sabedoria é algo que Deus dá, e quem busca ela em Deus pode ter certeza que Deus irá dar a essa pessoa. Sabedoria é tão importante que tem muitos problemas em nosso meio que acontecem por falta de sabedoria. Se houvessem mais pessoas sábias em nosso meio, muitos problemas deixariam de existir. E também muitas soluções iriam surgir em nosso meio. Então essas são as 3 características que Filipe tinha. Filipe era um homem de confiança, Filipe era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, Filipe era um homem cheio de sabedoria. E por ter essas 3 características, a igreja o escolheu. Quando a igreja o escolheu, levaram eles até os apóstolos, e Filipe mais os 6 homens receberam a unção, pois os apóstolos colocaram a mão sobre a cabeça deles e oraram por eles. E naquele momento estava sendo levantado os 7 primeiros diáconos da igreja. Agora eu quero entrar numa parte de análise do texto. Por que eu coloquei esse título? Porque, na verdade, tem muitas vezes que nós lemos o texto e nós não paramos para meditar nele. Quando nós paramos para analisar o texto, nós começamos a entender e compreender certas coisas que passam despercebidos. E eu gostaria de analisar o texto com você para que você pudesse aprender um pouco mais. Então, vamos fazer uma análise no texto e entender a ação do Espírito Santo e a direção que ele dá a Filipe. Em Atos capítulo 8, versículo 26, olha o que está escrito. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. O anjo enviado pelo Senhor, ele dá instruções a Filipe do que fazer e onde fazer. Veja que ele dá uma missão a Filipe com algumas coisas a observar. E quais coisas são essas? O anjo diz 2 coisas que nós precisamos nos atentar nesse texto. A primeira é: apronte-se. E a segunda é: vá para o sul. Antes de enviar, o anjo diz a Filipe para ele se preparar. E aqui está um grande segredo para muitas pessoas que querem fazer a obra de Deus. Todo aquele que recebe um chamado de Deus, ele precisa se preparar para o chamado que Deus tem na vida dele. Um dos grandes problemas do nosso meio são pessoas que têm chamado, mas não se preparam para aquilo que Deus quer fazer na vida dela. Um exemplo são pessoas que Deus às vezes fala assim que vai tornar ela um pregador das Escrituras. Se Deus falou que vai transformar você em alguém que vai expor as Escrituras, que vai pregar, que vai levar a palavra, você precisa entender que Deus está falando em outras palavras, que você precisa ser alguém que leia a Bíblia, que conheça a Bíblia, que coma a Bíblia e que possa expor as Escrituras para as pessoas, para que elas entendam aquilo que Deus quer falar. Dependendo do nível de profundidade que você tiver, isso também vai te levar às vezes a fazer um curso de teologia, um mestrado ou até mesmo um doutorado. Grande parte dos pastores de hoje em dia são pessoas que têm pelo menos o bacharelado em teologia. Alguns continuam estudando ainda mais as Escrituras e vão para o mestrado ou até mesmo doutorado. E é por isso que é importante nos prepararmos para a obra de Deus.
E realizar alguma obra de Deus sem preparação é um dos maiores equívocos que muitos cometem. Se o Senhor está nos direcionando a realizar uma obra, entenda que ela exigirá preparação da sua parte. Muitos recebem um chamado de Deus, uma direção de Deus e pensam que apenas ter a chamada é o suficiente. Mas não se engane. Deus quer uma preparação da sua parte para lhe enviar. Por isso, entenda que se Deus está lhe dando uma obra, uma direção, se prepare antes de ir. E entenda uma coisa quando eu digo preparação. Não estou falando apenas sobre estudar. Estou falando também em buscar a Deus em oração, em jejum, buscar ao Senhor de todo o coração e ter realmente isso no seu coração, de que você precisa se preparar. E a primeira coisa que o anjo disse a Filipe foi: apronte-se. A segunda coisa que o anjo diz foi: vá para o sul. Ou o anjo ele deu a direção. Filipe tinha uma direção a seguir. De onde ele estava, a obra deveria ser realizada no sul. Deus dá a obra e também a direção. Entenda que aquele que te chama é o mesmo que também lhe direciona sobre onde ir. Todo homem e mulher de Deus que é chamado precisa entender a direção que Deus está lhe direcionando. Deus tem a chamada e também tem a direção na sua vida. Muitos entenderam a chamada de Deus na sua vida, mas não entenderam a direção que Deus está lhe dando. Assim como é importante você entender o chamado de Deus na sua vida, é importante também você entender a direção que Deus está colocando na sua vida. Pense um pouco. Se o anjo dissesse apenas a Filipe, apronte-se, ele ia se preparar, mas não ia fazer nada. É por isso que é importante entender e compreender que assim como Deus tem a obra e o chamado na vida das pessoas, o Senhor também dá a direção sobre onde essa obra será realizada. Nós precisamos entender isso porque Deus fez isso na vida de Filipe e Deus continua fazendo isso nas nossas vidas. O problema de hoje em dia é que muita gente não entende o chamado e se perde. E tem muita gente que entende o chamado, mas não entende a direção e também se perde. Além de você compreender que Deus tem um chamado na sua vida e você precisa se aprontar para ele, se preparar, você precisa também buscar o Senhor para entender a direção que Ele está dando na sua vida. Continuando a análise do texto, nós vamos chegar no versículo 27 ao 29. E o texto diz o seguinte: Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto, funcionário, tesoureiro, administrador. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e a acompanhe. Eu quero analisar esses 3 versículos com você, para você ver aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Preste bastante atenção. A primeira coisa que você precisa aprender nesses 3 versículos é: ouça e obedeça. Lembra no versículo anterior que o anjo falou com ele assim: apronte-se e vá para o sul? Olha o versículo 27 como começa. Filipe se aprontou e foi. Filipe, ele obedeceu a ordem dada. Já reparou que nos dias de hoje muitos reclamam que Deus não fala? Mas eu tenho percebido nos dias de hoje é que muitos, na verdade, não ouvem e também não obedecem mais a Deus. Deus não parou de falar com a igreja. O problema é que nós ouvimos e não obedecemos. Deus continua a falar com o teu povo. Deus continua a falar com a igreja. Mas a igreja muitas vezes ouve e não obedece. E é nesse ponto
que muitos têm fracassado como servos do Senhor. Você lembra das cartas às 7 igrejas da Ásia? Jesus Cristo manda o apóstolo João escrever 7 cartas. E nessas cartas, ao término de todas elas, ele fala uma frase que é repetida nas 7 cartas e precisa ser repetida nesse momento também. Ele vira e diz ao final da carta: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O texto que João escreveu para entregar às igrejas da Ásia era um texto muito importante, mas Cristo, ao final de cada carta, ele está alertando a igreja para a igreja ouvir o que o Espírito Santo está falando à igreja. Filipe era um homem atento à voz de Deus. Ele ouviu e obedeceu. É isso que nós precisamos entender, que se Deus está falando conosco, nós precisamos ouvir e obedecer aquilo que Ele está falando. Não importa o que seja, se vem de Deus para a sua vida, obedeça e faça aquilo que seu Deus está mandando. Será que nesses dias Deus não está falando com você? Ou será que você é mais um que ouve e não obedece? Pense nisso. Será que realmente hoje Deus não tem falado com você? Às vezes tem pessoas que ficam orando e pedindo: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Quando na verdade a sua oração deveria ser: Senhor, que eu possa entender aquilo que o Senhor está falando comigo. Outra coisa que nós precisamos observar nesses 3 versículos é a estratégia. Preste atenção. Filipe se aprontou e foi. Ele viu o homem. E ele poderia fazer N coisas. Mas olha o que o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e a acompanhe. Filipe recebeu a estratégia do Espírito Santo. Analise isso comigo. Ele poderia parar a carruagem. Ele poderia gritar para o eunuco. Ele poderia pular na frente. Ele poderia fazer tantas outras coisas. Mas ele, quando viu o homem na carruagem, ele decidiu ouvir o Espírito Santo e fazer aquilo que ele estava mandando. A estratégia do Espírito Santo de Deus para a obra sempre será a melhor, a mais assertiva. É por isso que todo homem de Deus precisa ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, para entender aquilo que o Senhor está falando e qual é a estratégia que Ele está dando. Olha como a estratégia foi bem simples, mas foi direta. Ele disse para Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe ela. A carruagem estava andando, Filipe se aproximou e começou a andar próximo a ela. Uma coisa que você precisa entender através dessa estratégia é: a obra sempre é guiada pelo Senhor. Em todo momento, em todo instante, esteja atento à voz do Senhor e Ele lhe dará a estratégia certa. Tudo aquilo que o Senhor mandar você fazer, pode ter certeza que Ele dará a estratégia. Ele vai dizer como fazer. Isso não pode partir da sua vontade. Isso não pode partir do teu querer. Porque se a obra é dele, a estratégia também é dele. Às vezes, você está fazendo a obra do Senhor, mas não está entendendo porque ela não está dando fruto. Porque às vezes você está querendo usar a sua estratégia, quando na verdade era para você estar usando a estratégia que o Espírito Santo de Deus quer para a sua vida. Continuando a análise do texto, nós vamos ver o versículo 30 e 31. Olha o que o texto diz. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou:
O senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Olha essa pergunta que Filipe fez. Filipe não conhecia esse homem. Filipe não sabia quem era esse homem. Como é que ele faz uma pergunta dessa para um homem desconhecido? O senhor entende o que está lendo? A pergunta de Filipe foi simples e direta. Ele estava lendo os textos sagrados e Filipe percebeu que ele não estava entendendo o que estava lendo. Agora, a preparação de Filipe seria colocada em prática. Imagine se Filipe não soubesse nada da Escritura, se não soubesse falar sobre o Senhor. Nesse momento, o que esse eunuco buscava era entender e compreender o que estava lendo. Ele não queria mais nada. Ele só queria entender o que ele estava lendo. Muitos também, nos dias de hoje, são como esse eunuco. Eles leem a Bíblia, mas não entendem e precisam de ajuda para entender. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia e não entendem o que estão lendo. Tem pessoas que falam, eu leio todo dia, mas quando lê não entende. Porque, na verdade, elas precisam de ajuda. E a primeira ajuda que eu falo para você, para entender as Escrituras, é ore antes. Ore ao Espírito Santo para que ele possa te dar discernimento e entendimento. É o Espírito Santo que revela as Escrituras na nossa vida. E nós precisamos entender e compreender isso, porque se nós não entendermos isso, nós vamos ter problema. A segunda coisa que eu quero lhe dizer é: participe da escola dominical. A escola dominical é o momento onde a igreja se reúne para estudar as Escrituras. É o momento também de você dedicar um pouco do seu dia para estudar a palavra, em grupo. Toda escola dominical tem um tema interessante a ser estudado. E eu tenho certeza que toda escola dominical que você frequenta, você irá voltar com um aprendizado novo. Agora vem a terceira coisa que nós precisamos entender. Existem pessoas que Deus chama com um chamado específico, que é para explicar as Escrituras àqueles que não entendem. Essas pessoas, elas são chamadas de mestres, pessoas que o Senhor capacita para que elas possam explicar, ensinar e mostrar as Escrituras de uma forma a qual as pessoas possam entender. Tem pessoas que têm uma facilidade imensa para compartilhar as Escrituras com criança. Tem outras que têm facilidade imensa para compartilhar com adolescente. Tem pessoas que têm uma facilidade imensa para compartilhar com jovens. E tem outros com adultos. Deus ele vai capacitando as pessoas. E talvez você seja uma pessoa dessa. Talvez a obra que Deus tem na sua vida é essa. É você ensinar as Escrituras às pessoas. Porque esse chamado é o mesmo chamado que eu tenho na minha vida também. E se você tem vontade de fazer isso, você precisa ser como Filipe. Ele se preparou para o momento em que Deus iria usá-lo. Quem quer ensinar, precisa aprender. E quem quer ficar de pé para falar, precisa sentar para ouvir. Então esse é o momento de você aprender e entender se Deus está chamando você ou não para essa área. A segunda coisa que nós observamos nesse texto é a pergunta que ele faz: como eu posso entender se ninguém me explica? O eunuco tinha vontade, mas não tinha conhecimento. Queria aprender, e a sua sede de conhecimento sobre Deus foi o gatilho necessário para ser alcançado para o Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que eu observo na igreja nos dias de hoje é que as pessoas não têm mais busca pela Escritura. Tem pessoas que frequentam todos os cultos da igreja, mas não tira 5 minutos em casa para ler a Bíblia. A pessoa às vezes tem vontade
vontade de fazer a obra, vontade de estar na igreja, vontade de ajudar, mas não tem conhecimento da Escritura nenhuma. Às vezes a pessoa ela é a frequentadora assídua dos cultos, mas não tem conhecimento bíblico. Se nós observarmos nos dias de hoje, o analfabetismo bíblico ele é grande em nosso meio. Tem pessoas que elas têm muita vontade, mas não têm conhecimento. O eunuco tinha vontade, mas ele estava lendo e nem sabia o que estava lendo. Ele estava lendo por ler. Tem muitas pessoas hoje em dia que se você perguntar para ela falar de Jesus, ela tem um pouco de dificuldade. Porque ela não tem o conhecimento bíblico necessário para falar. Agora pense comigo. Será que nessa passagem que nós estamos analisando do versículo 30 e 31, nós temos Filipe que correu para ensinar e nós temos o eunuco que quer aprender? Você se identifica com qual nessa passagem? Quem é você nessa passagem? Será que você é alguém que está preparado para ensinar, para falar de Jesus, para falar do amor dele, para falar da obra dele? Ou será que você é alguém que está precisando de ajuda para entender as Escrituras, porque lê e não entende? Nós precisamos entender que o mundo precisa conhecer Jesus. E eles irão conhecer através da sua vida, seja através do seu testemunho diário ou através do ensino das Escrituras, das pregações, dos testemunhos de vida, mas você precisa realmente saber falar sobre o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É poder explicar realmente para a pessoa quem é Jesus. Se você tem certa dificuldade em falar para as pessoas quem é Jesus, talvez o que está faltando para você é conhecimento bíblico. E você precisa buscar isso. Continuando, nós vamos entrar agora no versículo 31. Presta atenção nesse versículo. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. O homem tinha tanta vontade de aprender que convidou um estranho que simplesmente apareceu no caminho para lhe falar sobre as Escrituras. Esse eunuco tinha tanta fome e sede que a busca dele o fez ouvir um desconhecido, só porque ele possuía o conhecimento necessário. Nesse mundo, existem muitas pessoas assim como esse eunuco. Têm fome e sede de Deus. Estão dispostos a ouvir alguém que possa falar para eles. E quando nós encontramos pessoas que estão dispostas a falar do amor de Jesus, ou quem é Jesus, ou qual é a obra de Jesus, é aí que nós conseguimos entender a mensagem que o Senhor deixou para nós como obrigação para cumprir, que é ir de pregar o Evangelho. Só pode ir pregar o Evangelho, meus irmãos, quem realmente conhece. Não tem como você falar para as pessoas aquilo que você não conhece. Porque se você fala o que você não conhece, em vez de falar a verdade, você vai começar a falar coisas que não são verdades. E em vez de ajudar, isso pode criar confusão na cabeça das pessoas. Por isso que para cumprir o ID, você precisa conhecer Jesus. A segunda coisa que nós observamos nesse texto, e é uma grande verdade, é que nós só ensinamos aquilo que conhecemos. Filipe foi falar de Jesus Cristo porque conhecia Jesus. Falar do que não conhecemos é difícil e complicado. Por isso a importância de conhecer o Senhor e ter um relacionamento com Ele antes de ir pregar sobre Ele. Filipe conhecia. Filipe sabia que era Cristo. E por isso poderia pregar e falar sobre Ele. Entenda que você deve conhecer ao Senhor para poder falar sobre Ele. Muitos falam sobre Jesus, mas não conhecem Jesus. Não seja você mais um. Entenda que é necessário você conhecer a Cristo para pregar a Cristo às pessoas. Lembre-se,
Nós só podemos dar às pessoas aquilo que possuímos. Se você não conhece, você não vai conseguir explicar ou falar quem é. Partindo para o texto, no versículo 34 e 35, nós encontramos esse texto que diz: o funcionário perguntou a Filipe: explica uma coisa, de quem o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte da Escritura, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Filipe pregando. A partir da dúvida do eunuco, começou a pregação. Filipe pegou a Cristo Jesus, o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Foi a partir do texto de Isaías 53:7 que a mensagem começou. Filipe falou, ensinou, tirou dúvidas, pregou a esse homem sobre seu Senhor durante a viagem. Filipe falou sobre a promessa de Cristo nos textos sagrados, falou sobre seu nascimento, sobre sua obra na terra e sobre sua morte e ressurreição. Filipe mostrou ao eunuco que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade. O Evangelho deve ser pregado aos 4 cantos da terra e todos devem conhecer e saber quem é Jesus Cristo e o que ele fez pela humanidade. Cabe a você, sim, a você entender que você foi chamado por ele para fazer parte dessa obra. Será que hoje você estaria preparado para pregar? Eu estou falando de subir num púlpito de igreja. Eu estou falando sobre você sentar com alguém e poder falar do amor de Jesus para ela. Eu não estou falando de você chegar para ela e dizer assim: olha, Jesus te ama. Eu estou falando de você sentar com ela e falar assim: olha, existe uma resposta para os seus problemas. Existe a salvação para todo o perdido. Existe um que Deus mandou para pagar o preço necessário por você. Será que você está preparado para isso? Se sim, parabéns. Se não, Deus o está chamando a você mudar de atitude hoje, para você possa cumprir isso. Entenda, eu não estou falando para você pregar, eu estou falando para você chegar para alguém e poder falar quem é o Senhor que você serve. E para você falar, você precisa pregar a Bíblia. Falar da Bíblia, o que está escrito na Bíblia e o que a Bíblia fala sobre o Filho de Deus. Analisando mais 2 versículos, 3 na verdade, do 36 ao 38, nós podemos ver que enquanto eles estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os 2 entraram na água e Filipe o batizou. Caminhando para a reta final do nosso estudo, algumas coisas nós precisamos ver nesses 3 versículos. Primeira coisa é a decisão. O eunuco tomou uma decisão. Ouviu falar de Jesus e começou a crer. A decisão na vida das pessoas virá se elas ouvirem falar sobre Jesus. Assim como diz Romanos 10, versículo 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Veja que depois da exposição das Escrituras e o agir do Espírito Santo, a obra começa a ser gerada no coração do eunuco, e com base nisso ele toma a decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus. Que momento glorioso! Que momento maravilhoso! A vida desse homem foi transformada em sua viagem de retorno para casa. Assim como a vida de muitas pessoas podem ser transformadas se você também começar a ser um instrumento nas mãos do Senhor.
Será que você consegue entender isso? Filipe foi um instrumento de Deus para a mudança na vida de um homem. E a mudança veio através de uma decisão que ele tomou de entregar a vida ao Senhor. A segunda coisa que nós observamos nesse versículo é o ato de fé, que é o batismo. O eunuco entrega sua vida ao Senhor e após a entrega de sua vida ele toma uma decisão: eu preciso me batizar. Ele entregou a vida ao Senhor e decidiu se batizar para provar sua fé. A palavra relata que todo aquele que crê de coração pode também entregar sua vida ao Senhor e também fazer esse ato de fé que é o batismo. O eunuco, através da fé, decidiu ser, a partir de hoje, um servo do Senhor. Qualquer um que deseja entregar sua vida ao Senhor e crê de todo o coração, também poderá provar sua fé no Senhor, assim como o eunuco. Lembre-se que a fé é acompanhada de ação. Como o próprio texto diz, a fé sem obras é morta. E o batismo é uma prova de fé, é um ato de fé, é uma ação que você faz perante as pessoas para provar a sua fé e de que realmente você pertence ao Senhor. Chegando nos dois últimos versículos, 39 e 40, diz: quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azo e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Uma coisa que eu gostaria de falar nesses dois versículos é: ele inicia a obra e ele termina. O Espírito Santo convocou Filipe para uma obra, o direcionou aonde ir, disse como fazer e depois também terminou a obra. Da mesma forma que o Espírito Santo inicia, ele termina a obra. Filipe entendeu que tinha finalizado o trabalho do Senhor com o eunuco e no mesmo instante, o próprio Espírito Santo o levou para outro lugar. Nós precisamos entender, e isso tem que ficar bem claro na sua mente: quem inicia a obra sempre é o Espírito Santo, mas quem termina a obra é Ele também. Não são as provas e as dificuldades que vão fazer a obra parar. Quem diz quando a obra tem que parar é o próprio Senhor da obra. E o Espírito Santo é aquele que age em nosso meio, realizando a obra em nome do Pai. Por isso, você precisa entender quando se inicia, mas também precisa entender quando ela termina. E quem vai dizer isso é o Espírito Santo. Insistir em algo que o Espírito Santo falou que já acabou é um grande erro. E querer iniciar algo que o Espírito Santo falou para não iniciar também é outro. Entenda isso. Ele inicia e ele termina. A outra coisa que observamos nesse versículo é que o eunuco seguiu adiante com sua vida. Ele foi para Jerusalém adorar a Deus e voltou como servo do Senhor. Antes não conhecia o Senhor, mas em um momento de sua viagem as dúvidas de seu coração foram respondidas. Consegue entender que a vida desse homem mudou em poucas horas? Ele chegou em Jerusalém de uma forma e voltou para casa de outra. Ele voltou para casa cheio de alegria. E assim é a vida de quem realmente conhece a salvação enviada por Deus. Quem realmente conhece o Senhor Jesus Cristo não consegue continuar a ser a mesma pessoa. O eunuco, ele foi adorar e voltou. E no caminho, quando ele conheceu a Jesus, olha o que o texto diz: porém continuou a viagem cheio de alegria. Não tem como uma pessoa que realmente conheceu a Jesus ou ouviu falar de Jesus continuar da mesma forma. Se uma pessoa realmente entrega a sua vida a Ele, confia e crê nele e se torna um servo dele, essa pessoa se torna cheia de alegria e esperança.
E assim foi que o eunuco voltou para casa. Continuando esses dois versículos, a terceira coisa que nós podemos observar é a importância do trabalho de Filipe. Você consegue imaginar a importância do trabalho desse diácono? E se Filipe não fosse? Será que esse eunuco iria conhecer as Escrituras? Será que esse eunuco seria batizado? Será que esse eunuco iria ser alcançado pelo Senhor? As pessoas às vezes não entendem a importância da obra de Deus. Você não consegue entender o impacto que você pode causar na vida de alguém quando você ouve o Espírito Santo e obedece a Ele. Às vezes, o que para você é uma coisa simples, a ação que você vai realizar direcionada pelo Espírito Santo vai ser algo que vai transformar a vida de alguém. O que Filipe fez foi pregar a um homem desconhecido que estava voltando para a Etiópia. E ele veio adorar o Senhor. E na volta ele voltou para casa como servo. E eu creio que esse homem voltou para casa falando e pregando sobre aquele que ele conheceu e aquele que ele entregou a sua vida. Entenda que Filipe cumpriu um grande papel e nós precisamos entender a grandiosidade disso e a importância nas nossas vidas. Todas as vezes que Deus lhe dá uma direção, uma obra, um chamado, entenda que Deus está lhe chamando para ser instrumento dele para mudança e transformação de vidas. Filipe foi uma resposta de Deus na vida do eunuco, e você também pode ser aquele que será usado pelo Espírito Santo para mudar a vida de alguém. Todos podem ser o Filipe do nosso tempo. Basta ouvir ao Senhor e obedecer aquilo que Ele está mandando. E a quarta coisa que nós aprendemos nesse texto é: continue a obra. Filipe foi levado pelo Espírito Santo para a cidade de Azo. Ele foi transportado pelo Senhor para continuar a obra em outro lugar. A obra precisa continuar. E nos dias de hoje, nós precisamos também continuar a obra. Você tem responsabilidade nessa obra. Você tem obrigações nessa obra. E eu tenho certeza que Deus o está chamando para uma obra também. Por isso, entenda o chamado, se prepare e vá na direção que o Espírito Santo está lhe direcionando. É isso que você precisa entender. A obra precisa continuar. Você é o Filipe dos dias de hoje. Você é aquele que Deus vai usar para alcançar quem está perdido e para que essa vida venha a ser transformada. Para nós encerrarmos, uma reflexão. Entenda que Deus chama, que Deus direciona, que Deus capacita, que Deus dá a estratégia necessária para a realização da sua obra. A única coisa que Deus quer de você é que você o ouça e obedeça a sua vontade. Deus tem o melhor para você e quer realizar sua obra através de você. Pense nisso. Será que eu tenho realizado o chamado de Deus na minha vida? Será que tenho seguido na direção que Deus tem me dado? Será que tenho obedecido à estratégia que Deus está lhe dando? Compreenda que você também pode fazer a mesma obra que Filipe fez. Basta fazer o que ele fez. Que Deus lhe abençoe e lhe ajude a ser cada vez mais um servo bom e fiel. Nesse momento eu gostaria de orar para encerrar essa escola dominical. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, essa oportunidade. Obrigado, Deus, por esse momento de reflexão na vida do teu servo Filipe, ó Deus, que foi um diácono usado pelo Senhor e que futuramente, ó Deus, se tornou um evangelista, Pai, muito usado por Ti. A ação simples desse homem de ouvir e obedecer, ó Deus, é um grande exemplo para nós. Se nós começarmos a entender e compreender, ó Deus, que precisamos ouvir mais a Tua voz e obedecer, e seguir a direção que o Senhor está dando, ó Deus, e compreender que o Senhor começa a obra e termina ela, nós iremos ter um coração em paz, ó Deus, perante o Senhor. Por isso, Deus, opera em nós o Teu querer e a Tua vontade,
E abençoa esse, ó Deus, que viu esse estudo e que a vida dele venha a ser transformada conforme o teu querer. Eu oro nesse momento e agradeço em nome de Jesus. Amém.